Bom pessoal, tô de volta para trazer mais análise para vocês. Hoje a gente vai falar de fechamento de mercado, a gente vai ver o que está acontecendo ali com o Bitcoin e com o mercado tradicional, onde ontem a gente teve o fechamento na sexta-feira e o que pode impactar o fechamento de mercado tradicional aqui no Bitcoin pro fechamento de domingo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar também sobre o XRP, que tentou voltar um pouco ali pro dia de ontem, tinha feito uma análise aqui no canal sobre o XRP e hoje a gente vai falar um pouco de novo, porém hoje vai ser um panorama prévio, tá bom? Hoje vai ser um panorama rápido porque precisei tirar um siso, então ainda tô com a boca inchada, não dá para estar falando muito aqui no vídeo de hoje. Mas eu quero estar passando ali os principais pontos que vocês precisam estar observando que pode acontecer aí com o Bitcoin, tá bom? Então vamos lá, sem perder mais tempo, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, principalmente com essa queda de ontem, tá? Mas antes eu preciso estar passando algumas informações importantes aqui para vocês, que é o volume do Bitcoin, que ontem tentou superar essa região, esse nível de 25 bilhões em volume para buscar mais volume, para tentar segurar o Bitcoin acima dos 31.300, porém o volume começou a cair, voltou para 17 bilhões e com isso saiu aquela notícia lá da Binance, deslistagem da Binance, do Bitcoin e também sobre o fechamento, a falência ali da Multichain. Então a gente teve muitas notícias negativas ontem e isso fez com que o Bitcoin caísse. Porém, o Bitcoin não conseguiu segurar acima dessa região, não foi só pelas notícias, porque se a gente tivesse volume de negociação, mesmo com as notícias negativas, ele poderia simplesmente estruturar aqui em cima, fazendo uma acumulação, uma lateralização acima dessa região, para lá na frente ele passar a subir. Porém, como não tinha volume para sustentar o preço do Bitcoin acima dessa região, o preço passou a cair, tá bom? Essa região que o Bitcoin está agora passa a ser uma região de suporte, ele volta de novo para dentro desse padrão, para dentro dessa lateralização, com possibilidade do rompimento dos 29.900. Eu venho falando para vocês há muito tempo sobre a possibilidade desse rompimento aqui, e o que eu vejo nesse momento é que os vendedores, eles também não estão vendendo tanto dentro dessa região, dentro dessa lateralização, porque o que a gente tem nesse momento é uma lateralização por indecisão, porque existe a possibilidade de lançamento do ETF da BlackRock e diversos outros ETFs. Esses mesmos ETFs já foram reconhecidos pela SEC, o que falta agora é a aprovação ou não. Então, nesse momento, é muito difícil a gente simplesmente sair vendendo, até mesmo você não vai querer sair vendendo aqui o Bitcoin nessa região com possibilidade de um lançamento de ETF e entrar ali bilhões de dólares no Bitcoin em um único dia. Então, nesse momento, eu vejo que os vendedores também não estão tão intencionados em vender dentro dessa lateralização, até mesmo por isso que a gente vai ver pouca negociação, porque quem quer vender cada vez menos e quem quer comprar também quer comprar cada vez menos, porque ainda existe a incerteza, tá bom? Então nesse momento a gente vai ver essa lateralização aqui no Bitcoin e também o que a gente pode ver é o início de uma formação de uma cunha, tá pessoal? Isso pode acontecer porque geralmente quando a gente tem esses níveis de incerteza, os compradores comprando menos, os vendedores vendendo menos também, o preço ele começa a se afunilar. Então não vai ser nada anormal o preço do Bitcoin começar a se afunilar aqui em um triângulo ou em uma cunha. Isso pode acontecer vindo de tudo o que está acontecendo aqui com o Bitcoin, principalmente da falta de volume, tá bom? Quando a gente vai ver os níveis de liquidação, veja que ontem a gente teve muitas liquidações também, isso porque muita gente acreditava que o preço do Bitcoin ia passar a subir, até mesmo eu passava a acreditar, estava acreditando que o preço do Bitcoin ia passar a subir ou estruturar acima daquela região, porém saiu algumas notícias negativas, com a falta de volume, o preço devolveu. Mas, veja que nesse momento, as maiores liquidações aqui passam a ser na ponta compradora, tá? Então a gente está vendo muitos compradores sendo liquidados, principalmente compradores que estão alavancando a 100 e a 50x. Muito cuidado, tá bom? Com alavancagem, porque muita gente que está super alavancando não está tendo margem para colocar stop. Eu venho falando alguns dias sobre isso e a liquidação ainda continua. Os grandes investidores estão captando liquidez aí dentro dessa região. Veja que nesse momento até quem está alavancando por 10 e 15x passa a ser liquidado também. Esses pontos em azul são as pessoas que estão alavancando por 20 por 10x. Então muito cuidado com a alavancagem acima de 5 vezes, tá bom pessoal? Porque você vai ficar sem margem para colocar o seu stop e provavelmente o mercado vai te tirar aí no stop, tá bom? Quando a gente vai observar mercado tradicional, nesse momento, isso daqui é algo que eu mais observo, que eu venho falando desde o ano passado, desde 2022, sobre a possibilidade de diminuição
nas taxas de juros e possibilidade de diminuição da inflação. A gente já está vendo aqui a inflação regredir, 2,97 de inflação para 5,25 de taxa de juros. Existe a possibilidade do Federal Reserve aumentar um pouco mais essas taxas de juros para 5,50, tá, pessoal? Porém, se isso acontecer, a gente vai ter queda ali para curtíssimo prazo para mercado tradicional, para mercado de alto risco como um todo, mas vai ser algo que não vai ser tão negativo, porque a gente já está vendo as taxas de juros muito acima da inflação, quase que o dobro da inflação. Então, quando isso acontece, nas próximas divulgações e reunião do Federal Reserve, eles começam a falar sobre diminuição, decréscimo nas taxas de juros. E quando a gente vê a notícia de decréscimo de taxa de juros, o dinheiro começa a entrar, a migrar para mercado acionário. Os grandes investidores começam a procurar por investimento de altíssimo risco. Então, quando começar a falar sobre diminuição de taxa de juros, no qual não vai demorar muito, olha só a inflação muito abaixo, quando isso começar a acontecer, quando começar a ouvir falar, a gente já ouvir falar sobre diminuição de taxa de juros, a gente também vai começar a ver notícias sobre dinheiro migrando para mercado acionário. Tinha uma notícia, eu vi uma notícia essa semana sobre isso, porém não encontrei de novo para mostrar aqui para vocês, mas já está saindo algumas notícias sobre isso, tá bom? Então, quando começar a falar sobre diminuição de taxa de juros, o dinheiro começa a migrar para mercado de alto risco e aí começa de fato o nosso ciclo de alta, tá bom? E falta muito pouco, eu acredito que até final do ano a gente começa a ver aí divulgação sobre diminuição de taxa de juros para começar talvez dezembro ou até mesmo janeiro de 2024. Com isso, conflui lá com o nosso ciclo de alta no período que geralmente inicia o ciclo de alta, que conflui com o halving do Bitcoin, tá bom? Quando eu volto aqui para mercado tradicional, quando a gente vai observar o dólar, veja que o dólar essa semana teve um fechamento bem interessante, tá, pessoal? A gente teve um fechamento abaixo dessa região de suporte, então a abertura da próxima semana vai ser com o dólar tentando voltar aqui para essa região, que vai passar a ser uma região de resistência, então não vai ser nada fora do normal o dólar se valorizar um pouco na próxima semana, porque ele precisa fazer um reteste nessa região para continuar sua tendência de baixa. Nesse momento, o dólar passa a ter uma tendência de baixa, fortalecendo os ativos de alto risco. Quando a gente vai observar os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, também em queda. Ainda não está em tendência de baixa, mas o que a gente tem uma lateralização confirmada aqui para os títulos de 10 anos. Os índices dos Estados Unidos, como por exemplo o S&P 500, está em tendência de alta. O índice Nasdaq está em tendência de alta também. Dow Jones quase que em uma tendência de alta. Falta só romper essa região de resistência para iniciar uma tendência de alta e a próxima resistência vai estar em all-time high. Então, em muito pouco tempo, a gente vai ver os principais índices dos Estados Unidos começando a buscar all-time high. Com isso, conflui ali com o nosso período de ciclo de alta também, tá, pessoal? Então, por mais que a gente tenha Bitcoin caindo agora no curto prazo, cara, vai ser oportunidade para estar acumulando, não vai ser algo negativo para Bitcoin. Por quê? Quedas nesse momento vai ser para a gente comprar Bitcoin ainda mais barato, porque lá na frente ele vai passar a subir seguindo todo o ciclo de alta e tudo que está acontecendo com o mercado tradicional. Então, é como eu falei para vocês ontem e é como eu falo há alguns dias, mesmo que o Bitcoin volte para essa região de 28, 27 mil dólares, aqui vai ser um ponto para estar acumulando ainda mais Bitcoin. E na minha opinião, apenas Bitcoin a princípio. Lá na frente o Bitcoin passa a subir, com o dinheiro da realização de Bitcoin a gente começa a comprar um pouco mais de altcoin, tá bom? Então, existe a possibilidade de queda, de rompimento de 29.900, isso no curtíssimo prazo, tá bom? Porém, essa queda vai nos dar oportunidade para estar acumulando mais Bitcoins, porque lá na frente existe grandes possibilidades de valorização aqui para Bitcoin. Quando a gente vem aqui para o XRP ele vem praticamente seguindo o que eu vinha falando ontem para vocês no vídeo de ontem, e antes mesmo da valorização, eu tinha falado para vocês sobre o que poderia acontecer com a alta e depois que o preço do XRP chegasse nessa região, porque seria uma referência para institucional, uma referência para venda, para realização, para short. Então essa seria uma região muito complicada do XRP passar, pelos motivos de manipulação, pelos motivos que eu falei ontem no vídeo aí para vocês. Vou deixar aqui na descrição para que você possa assistir o vídeo de ontem, tá bom? XRP ele tocou, passou a corrigir, ele veio aqui no 88, 85, ontem tinha falado para vocês que existia a possibilidade do XRP voltar para 65, ele chegou bem perto, chegou em 67, 66, porém, o que eu espero que aconteça a princípio aqui para o token XRP é que ele corrija ainda um pouco mais, tá, pessoal? Eu acredito que ele volte aqui de novo para essa região de 66, 67, até mesmo para formar
um fundo duplo para tentar voltar, porém se ele romper essa região de tentativa de fundo duplo, ele vai vir direto para 55. Então, muito cuidado, principalmente para você que está comprando o XRP a todo custo, comprando a qualquer preço, porque nesse momento, queda em XRP em 65 dá 20% de depreciação. Então, para que a gente passe a comprar XRP, ou até mesmo para fazer trade, a gente precisa comprar em base de preço. Base de preço aqui para XRP estão nos seguintes pontos: 65, ou se ele começar a formar padrões de continuidade. Nesse momento a gente não tem nenhum padrão de continuidade confirmado, o que a gente tem é alguns padrões mostrando pra gente que existe a possibilidade dele voltar um pouco mais. Existe a possibilidade dele formar aqui esse padrão, que seria um padrão de continuidade, porém, nesse momento, ele não está confirmando, ele ainda está tentando formar, tá bom? Então muito cuidado, porque existem diversos indícios aqui de que o XRP pode corrigir um pouco mais, até mesmo aqueles indícios que eu falei ontem para vocês no vídeo aqui, tá bom? Que é a tentativa de derrubar o preço do XRP por institucional, principalmente dos fundos de hedge, que tá perdendo uma grana violenta no XRP, tá bom? Então eles vão tentar baixar o preço do XRP para fechar os seus short sellings no 0 a 0 ou lucrando um pouco, para daí então o preço do XRP subir de forma orgânica, tá bom? Quando a gente vai observar aqui o volume do XRP, veja que o volume do XRP saiu de 12 bilhões para 5 bilhões em volume. Então o que a gente pode ter aqui nesse momento no XRP é um clímax no volume. Então ele teve toda essa pressão compradora, confluindo com o que eu falei ontem para vocês, até mesmo por short squeeze, vindo de diversas pontas, desde compra de fundo de hedge para tentar conter a sangria das perdas, vindo também além das pessoas que estavam sendo liquidadas, as pessoas que estavam sendo estopadas e as pessoas que estavam eufóricas e começaram a comprar. Então veio o volume comprador de todas as pontas, até dos vendedores veio compra. Então a gente teve esse clímax aqui no volume, mostrando e confirmando pra gente mais uma vez que foi um short squeeze, e agora o volume despencou em menos de um dia, voltou aqui para mais da metade, voltando para 5 bilhões em volume. Então os fundos de hedge que estão perdendo muito dinheiro pode tentar baixar o preço, se aproveitar dessa falta de volume para baixar o preço um pouco mais do XRP, e a partir daqui eles realizarem e depois o preço do XRP subir de forma mais orgânica. Então se você quer comprar XRP, eu aconselho, não que seja uma recomendação de investimento, mas eu aconselho você ficar de olho um pouco mais e passar a acompanhar aí o que está acontecendo com o XRP, tá bom? A notícia já saiu, a notícia já se dissipou e talvez essa notícia vai surtir efeito só quando o Bitcoin passar a subir agora, tá bom? Então o XRP passa a se valorizar ou até mesmo cair com a flutuação do Bitcoin. A notícia já saiu, poucas pessoas já estão lembrando da notícia, é uma notícia muito importante para o XRP, mas agora eu acredito que o XRP vai sofrer a flutuação ali do Bitcoin a princípio, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aí para você, espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Deixe o seu like aí se esse vídeo te ajudou. E amanhã tô de volta para trazer mais informações para vocês, principalmente sobre o novo lançamento da Binance. Então se inscreve aí no canal para que você não perca o vídeo que eu vou estar trazendo aqui amanhã sobre o token que vai ser lançado ali na Binance, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.